Fala, fiel! Vamos para mais uma notícia do nosso timão. Mas antes, já aproveita e se inscreve no canal e deixe seu like para ajudar o canal que está começando, e assim você não perde nenhuma notícia atualizada do nosso Coringão. O Corinthians anunciou nesta sexta-feira que a dívida do clube aumentou no primeiro semestre do ano, passando de 2,189 bilhões de reais para 2,310 bilhões de reais. A revelação foi feita no evento Dia da Transparência, no CT Joaquim Grava, que tem como objetivo revelar detalhes financeiros do clube. Os números da atual gestão e da passada foram apresentados por Augusto Melo, presidente, Fred Luiz, CEO, Pedro Silveira, diretor financeiro, Leonardo Pantaleão, diretor jurídico, e Vinícius Cascone, secretário-geral. Sobre o valor da dívida do clube paulista, Pedro Silveira atualizou os números e explicou o plano de pagamento da diretoria alvinegra. Passou-se um semestre e a dívida, que era de 2,189 bilhões de reais, passou para 2,310 bilhões de reais, em junho, entre oneroso, arena e tributário. Contando um pouco como foi o primeiro semestre, é importante destacar que a dívida aumentou 122 milhões de reais. Só de juros da dívida herdada são 139 milhões de reais. Então, a dívida aumentou menos que os juros no período, explicou o diretor financeiro. Segundo Pedro Silveira, quando ele e Fred assumiram, houve uma conversa com o presidente Augusto Melo e Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, para que fosse dado um tempo para que eles pudessem entender toda a situação financeira do clube. A gente precisava de tempo para ver onde estava, até para ver com mais clareza o fluxo de caixa de longo prazo. Sabendo da situação do Corinthians de precisar de reforços e precisar melhorar na questão desportiva, a gente cedeu a eles 20 milhões de reais para o Corinthians aumentar o déficit em 2024. Somando a economia de custos com os jogadores que saem, mais as receitas com as vendas, menos os custos com os direitos econômicos, mais os salários que vão entrar em 2024, a gente deu para eles esse número, afirmou, prometendo divulgar até sábado a lista completa da janela de transferências, com os dados de quanto foi gasto e os percentuais econômicos de cada jogador. Ao todo, o Corinthians efetuou 9 contratações no período, recorde entre as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, com um custo total de 61 milhões de reais, incluindo salários, bônus e luvas até o fim de 2024. A diretoria não detalhou os custos de cada negociação de forma individual, uma vez que a maioria dos contratados estava livre no mercado. No entanto, o clube afirmou que irá revelar os valores no início da próxima semana. As receitas com vendas e economias de custos, como os salários destes atletas, totalizam 80 milhões de reais. Assim, o clube paulista apresenta um lucro de 19 milhões de reais. Um dos principais fatores foi a venda do atacante Wesley ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, por 20 milhões de dólares, além de variáveis previstas no acordo. A gente, Corinthians, traz um superávit na janela de 39 milhões de reais, onde o Corinthians, esse ano, está economizando 19 milhões de reais de quando a gente começou a janela de custos que a gente teria. Então, isso foi um trabalho feito em conjunto, onde a gente mapeava a cada nova contratação, a cada nova negociação, tanto a entrada do jogador como a saída, disse Pedro Silveira, diretor financeiro do clube. Apesar de não aparecer nos slides apresentados pela diretoria, a contratação de Memphis Depay entra no cálculo. As informações foram divulgadas por Fred Luiz, CEO do clube, durante a coletiva. A negociação contará com o auxílio da Esportes da Sorte, patrocinadora Master, que irá arcar com 57 milhões de reais da transação, que custará 70 milhões de reais aos cofres da instituição. Mas diz aí, fiel, vocês acham que o Augusto Melo vai conseguir diminuir essa dívida do Corinthians? Qual a sua opinião? Coloca aí nos comentários. Sua opinião é muito importante. E não esquece, logo eu volto para te atualizar com as últimas notícias do Timão. Gratidão a todos!